Iniciaremos agora a entrega das placas para os homenageados. Chamamos então a coordenadora executiva do CITES, Centro Internacional de Tecnologia e de Software, Marilda Medeiros Packer, para entregar a placa de homenagem para Hans Gerhard Schorer, sócio-gerente comercial da Thermaqua Tecnologia, que na época da criação do parque de software era diretor técnico da Siemens Limitada. Convidamos agora o presidente da CESPRO Nacional, Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, Luiz Mário Lucheta, para entregar a placa para Maria Elisa Ferraz Paciornik, diretora superintendente da Associação dos Amigos do Hospital das Clínicas, que na época da criação do Parque de Software era presidente da SIC, Companhia de Desenvolvimento Econômico de Curitiba. Convidamos agora o diretor da DINFO, Diego Carmona, para entregar a placa para Ramiro Varastig, consultor, que na época da criação do Parque de Software era secretário de Estado de Ciência e Tecnologia. Chamamos agora o coordenador executivo do Conselho Estadual de Tecnologia da Informação e Telecomunicações do Estado do Paraná, representando o presidente da Celepar, Companhia de Informática do Paraná, Mauro Zorgenfrei, para entregar a placa para Paulo Roberto Melo Miranda, diretor de consultoria da Brisa, que na época da criação do Parque de Software era presidente da Celepar. Este momento simboliza a entrega da placa pelo presidente da Celepar atual para o presidente da Celepar da época da criação do Parque de Software. Na sequência, convidamos o diretor da Visionaire, Manuel Camilo Pena, para entregar a placa para Flávio Bortolozzi, diretor da Cesumar Maringá, que na época da criação do Parque de Software era pró-reitor da PUC Paraná, representante do setor acadêmico. Convidamos agora o gerente comercial do Onda Empresas, Carlos Simão Moro, para entregar a placa para Rui Celso Krelling, consultor empresarial, que na época da criação do Parque de Software era gerente do CITES, Centro Internacional de Tecnologia de Software. Agora convidamos o diretor da Tree Tools, Carlos Eduardo do Nascimento, para entregar a placa para Gilson Monteiro Fonseca, gerente de tecnologia industrial do Senai Paraná, que na época da criação do Parque de Software era gerente da incubadora de empresas do Parque de Software.
Na sequência, convidamos o presidente da CESPRO Paraná, Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação Regional Paraná, Sérgio Amada, para entregar a placa para Ernesto Rodrigues Santamaria, diretor da NET Install Soluções em Telecomunicação, que na época da criação do parque de software era o presidente da CESPRO Paraná. Este momento simboliza a entrega da placa pelo presidente da CESPRO Paraná atual para o presidente da CESPRO Paraná da época da criação do parque de software. Faremos agora a entrega da placa para Cássio Taniguchi, que é o atual secretário estadual do Planejamento do governo Beto Richa e na época da criação do parque de software era o prefeito de Curitiba. E para realizar a entrega da placa, chamamos o representante da Prefeitura de Curitiba, o presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento, Gilberto Camargo. Este momento simboliza a entrega da placa por parte do prefeito atual para o prefeito da época da criação do parque de software. Faremos agora também a entrega da placa para o senhor Roberto Antônio Rodrigues de Almeida, que devido à viagem não pôde estar presente neste evento. Roberto Almeida foi o coordenador executivo do CITES, Centro Internacional de Tecnologia de Software, e exerceu um papel fundamental na criação e nos trabalhos dos primeiros anos do parque de software. Para entregar a placa em nome do senhor Roberto, chamamos a coordenadora executiva, para receber a placa. Em nome do senhor Roberto, chamamos a coordenadora executiva do CITES, Marilda Medeiros Packer. E para realizar a entrega da placa, chamamos o diretor da A3 Business Solution e Infopar, Mauro Sérgio Rochavetes de Lara. Finalizando este momento de entrega das homenagens, chamamos agora o presidente da IBS Sistemas e vice-presidente da APS, Associação das Empresas e Entidades do Parque de Software de Curitiba, Gilmar Pertile, para entregar a placa para Kival Chaves Weber, que, após a entrega, falará representando os homenageados desta noite. Kival é consultor sênior e Kival é consultor sênior e coordenador executivo do programa MPS-BR na Softex, Associação para a Promoção da Excelência do Software Brasileiro, que na época da criação do Parque de Software era secretário de Informática e subsecretário da SEI, Secretaria Especial de Informática, no Governo Federal em Brasília, Distrito Federal, e diretor-presidente da Softex. Boa noite a todos. Para ser breve, vou ler a minha fala em cerca de 7 minutos. Podem cronometrar. Inicialmente, parabenizo a APS, Associação das Empresas e Entidades do Parque de Software, pelos 15 anos do Parque de Software de Curitiba. Também parabenizo os homenageados que contribuíram para a fundação do Parque de Software no dia 9 de dezembro de 1996. Além disso, agradeço por ter um dos homenageados nessa comemoração e pelo convite para falar em nome dos homenageados. No Brasil, desde os anos 90, há políticas e iniciativas de ciência, tecnologia e inovação têm sido influenciadas pelo argumento da hélice tripla, que eu mencionei aí unindo governo, universidade e empresa em um novo contrato social, visando estimular a inovação e o desenvolvimento econômico do país rumo à sociedade do conhecimento.
Eu mesmo tive a oportunidade de participar de alguns casos de sucesso da hélice tripla. No Brasil, com o programa MPS-BR, melhoria do processo do software brasileiro, que já totaliza mais de 300 empresas com avaliações publicadas, muitas aqui de Curitiba, do Paraná, de Curitiba e aqui do Parque de Software. Inclusive, a EBS, a Tritools, aí que está sendo reavaliada, acho que na segunda-feira, né? E já evoluindo no nível de maturidade. E participei, além de, no Brasil, no programa MPS-BR, participei no Paraná de casos de sucesso da hélice tripla, no caso da criação do CIT, Centro Internacional de Tecnologia de Software, e do Parque de Software, na CIEC, Cidade Industrial de Curitiba. O Parque de Software é um bom exemplo de resultados alcançados através de ações sinérgicas da hélice tripla e tornou-se uma referência para iniciativas similares em outros locais do Brasil, como foi o caso do Porto Digital em Recife, Pernambuco. Vieram se inspirar aqui e dizem isso, declaram isso. Né? O Ramiro sabe disso e outros sabem disso. Na hélice governamental, a concepção, fundação e desenvolvimento do Parque de Software devem muito ao decisivo apoio dos governantes, com destaque para os homenageados. Jaime Lerner, como prefeito de Curitiba e depois como governador do Paraná, Cássio Taniguchi, como presidente do IPUC, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, e posteriormente como prefeito de Curitiba, Ramiro Warhaftig, ex-presidente do TecPar, Instituto de Tecnologia do Paraná, ex-secretário de Educação do Paraná e ex-secretário da Ciência e Tecnologia do Paraná. Maria Elisa Ferraz Paciornik, minha amiga, ex-presidente da antiga SIC, que é a atual Agência de Curitiba de Desenvolvimento, e ex-secretário de Administração do Paraná. E Paulo Miranda, ex-presidente da Celepar, Companhia de Informática do Paraná. Na hélice acadêmica, na segunda hélice, foi fundamental para o Parque de Software o apoio dos homenageados Flávio Bortolozzi e Ramiro Warhaftig, novamente, quando foram pró-reitores da PUC Paraná, Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Na hélice empresarial, contribuíram para a fundação do Parque de Software a Acesco Paraná, Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, cujo presidente na época era o homenageado Ernesto Rodrigues Santamaria. E também a empresa Siemens Brasil, aqui representada pelo homenageado Hans Schorer. Mas foi determinante para a concepção e fundação do Parque de Software o trabalho da equipe dos CITES de então, na qual eu me incluo. Eu era diretor-presidente do Conselho dos CITES, na qual eu me incluo dentre os homenageados, junto com Roberto Almeida, meu amigo, e os demais companheiros de trabalho, Rui Krenig e Gilson Fonseca, dentre outros. Sobretudo, foi fundamental a adesão ao Parque de Software das empresas que aqui se instalaram, pois sem ela esse não teria nascido e crescido até agora, nesse seu 15º aniversário. A seguir, vou fazer um paralelo entre o contexto da época de concepção e fundação do Parque de Software e o contexto atual, do ponto de vista econômico e tecnológico. Em meados de 1994, o Plano Real começou a controlar a hiperinflação brasileira e o Brasil foi ficando mais forte. Naquela ocasião, também começava a imperar a tecnologia da informação e comunicação baseada na internet, que mudou radicalmente o modelo de negócio das empresas. Em 1990, o Brasil começou a investir na melhoria da qualidade e produtividade em diversos setores por meio do PBQP, Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade, incluindo o PBQP de software a partir de 1993. Naquela época, o risco nacional ainda era muito grande, mas a ocasião mostrou-se oportuna para ações inovadoras movidas pela hélice tripla. Neste contexto, o Parque de Software de Curitiba foi concebido e fundado em 1996, constituindo-se num importante ativo construído. Neste final de 2011, o mundo vive uma grande e grave crise econômica, principalmente na Europa,
com repercussões na economia brasileira. Nos últimos anos, também começaram a imperar as tecnologias de computação nas nuvens e da mobilidade, que, mais uma vez, estão mudando radicalmente o modelo de negócio das empresas. Para serem mais competitivas, local e globalmente, as empresas no Brasil e no Paraná estão investindo na melhoria de seus processos de software, com base em modelos tais como o MPSBR e o CMMI. Hoje em dia, o risco internacional é muito grande, mas a ocasião parece oportuna para mais ações movidas pela hélice tripla. Uma lição aprendida é que, caso novas ações inovadoras, unindo governo, universidade e empresa, sejam realizadas aqui em Curitiba e no Paraná, aqui em Curitiba, como no caso do Tecnoparque, que nos foi mostrado, poderemos ter muito mais a comemorar nesta área nos próximos 15 anos. Concluindo, na pessoa do Sérgio Mainetti, presidente da APS, reitero meus parabéns à associação e às empresas e entidades do Parque de Software de Curitiba na ocasião do seu 15º aniversário. E na pessoa do Jaime Lerner, referência mundial em arquitetura e urbanismo, 3 vezes prefeito de Curitiba e 2 vezes governador do Paraná, renovo meus parabéns aos 12 homenageados nesta comemoração. Aproveito a oportunidade para pedir desculpas por não poder participar do jantar a seguir, pois preciso atender a um outro compromisso na noite de hoje. Hoje é aniversário do meu neto, está sendo comemorado num buffet. Se eu não for, isso é imperdoável, falta gravíssima. Grato pela atenção e uma boa noite.